A escola nos ensina muitas coisas importantes. Aprendemos matemática, história, ciências, literatura, adquirimos ferramentas que nos permitem navegar pelo mundo, entender estruturas complexas e nos comunicar. E tudo isso é fundamental, mas há aprendizados essenciais para a vida que permanecem fora do currículo, mesmo sendo decisivos para o nosso equilíbrio e para a forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Essa lacuna não se resolve adicionando mais uma ou duas disciplinas. Não é uma questão de falta de conteúdo, é a ausência de formação em dimensões fundamentais da experiência humana. O nosso sistema educacional foi desenhado historicamente para transmitir informações e preparar para o mercado de trabalho, não necessariamente para formar percepção, discernimento e responsabilidade interior. E o que acontece quando essas dimensões ficam de fora? Vamos explorar juntos alguns pontos cruciais que a escola não nos ensina. Primeiro, a escola não nos ensina como perceber a nós mesmos. Ela nos diz o que pensar sobre uma infinidade de assuntos. Nos dá teorias, fatos, fórmulas, mas raramente nos ensina a observar o nosso próprio processo de pensar. Como surgem nossos pensamentos? De onde vêm nossas reações automáticas? Sem essa capacidade de autoobservação, vivemos à mercê de impulsos internos que não compreendemos. Reagimos ao mundo, aos outros, às situações, sem saber o que de fato, nos move por dentro. Nos tornamos um barco sem leme, levado por correntes emocionais e mentais, que nunca aprendemos a enxergar. Segundo ponto, não aprendemos a lidar com as nossas emoções sem nos identificarmos completamente com elas. Na escola e na sociedade em geral, as emoções são frequentemente tratadas como um problema a ser resolvido, uma fraqueza a ser escondida, ou algo irracional que atrapalha o pensamento lógico. A raiva, a tristeza, o medo são vistos como estados negativos que precisam ser suprimidos. Não nos ensinam que as emoções são, na verdade, energia e informação. São sinais vitais do nosso mundo interior que precisam ser compreendidos, acolhidos e integrados, e não combatidos. O resultado dessa falta de educação emocional é uma vida de repressão, que um dia explode, ou uma confusão constante, onde somos dominados por sentimentos que não sabemos nomear nem processar. Terceiro, a escola não nos ensina como errar sem perder o nosso valor como pessoa. Desde cedo, o erro é penalizado com notas baixas, com um X vermelho, com a desaprovação. O sistema é construído sobre a ideia de acertar a resposta. Isso gera uma associação profunda e dolorosa. Errar é igual a fracassar, e fracassar é vergonhoso. Crescemos com medo de tentar, com receio de nos expor, porque o custo do erro parece alto demais. Essa dinâmica bloqueia a iniciativa, a criatividade e, ironicamente, o próprio aprendizado. Afinal, aprender de verdade implica necessariamente em experimentar, testar, e sim, errar. O erro não é o oposto do acerto. Ele é parte do caminho para chegar lá. Vamos ao quarto ponto. Como sustentar a atenção e a presença? A escola exige nossa atenção o tempo todo. Preste atenção, nos dizem.
mas ela não nos ensina como fazer isso. Não há um treino para a atenção. Não aprendemos a lidar com a mente que divaga, com as distrações externas, com a aceleração interna que nos impede de estar verdadeiramente presentes. Em um mundo cada vez mais cheio de estímulos, essa habilidade se tornou ainda mais preciosa. Sem saber como cultivar e direcionar nossa atenção, nos tornamos fragmentados, ansiosos e incapazes de nos aprofundar em qualquer coisa, seja um livro, uma conversa ou a nossa própria experiência interior. Quinto, a escola raramente nos ajuda a compreender limites e consequências de uma forma profunda. As regras existem, claro, elas são impostas de cima para baixo. Não pode isso, é proibido aquilo. Mas poucas vezes somos convidados a refletir sobre o porquê dessas regras. Qual é a consequência real para mim e para os outros quando eu ultrapasso um limite? Quando a obediência se baseia apenas no medo da punição e não na compreensão da causa e do efeito, a responsabilidade verdadeira não se desenvolve. A responsabilidade nasce da percepção, do entendimento de que nossas ações geram ondas que afetam todo o ecossistema ao nosso redor. O sexto ponto é sobre o sentido. A escola não nos ensina como dar sentido ao que aprendemos. Os conteúdos são, muitas vezes, transmitidos de forma fragmentada, em caixas disciplinares que parecem não ter conexão entre si, nem com a nossa vida real. Por que estou aprendendo essa fórmula de física? Como essa data histórica se conecta com o mundo em que vivo hoje? Quando o conhecimento não encontra um lugar dentro da nossa experiência, ele se torna apenas informação a ser memorizada para uma prova e depois esquecida. Isso gera desinteresse, apatia e a sensação de que a escola é uma obrigação vazia, separada da vida que pulsa. Por fim, o sétimo ponto. A escola não nos ensina a cooperar sem competir o tempo todo. O modelo é, em sua essência, competitivo. Somos classificados, comparados uns com os outros, através de notas e rankings. Quem é o melhor da turma? Quem tirou a nota mais alta? Essa comparação constante mina a colaboração genuína e a percepção de pertencimento. Aprendemos a ver o colega ao lado como um concorrente e não como um parceiro de jornada. A verdadeira colaboração floresce quando entendemos que a inteligência é coletiva e que cada um tem algo único a contribuir. Sem que o sucesso de um signifique o fracasso do outro, é muito importante deixar claro, essas ausências não são culpas individuais de professores dedicados ou falhas de estudantes. Muitos educadores fazem um trabalho incrível dentro das limitações que encontram. O problema está no modelo, na estrutura de um sistema focado em performance, em resultados mensuráveis e na adaptação a um padrão. Quando essas dimensões da vida interior não são ensinadas, o que acontece? Podemos nos tornar adultos tecnicamente competentes, com diplomas e carreiras de sucesso, mas internamente desorganizados. Podemos ser reativos, inseguros, ansiosos, com dificuldade de construir relações saudáveis e de encontrar um sentido mais profundo para a vida. Aprender a viver não é algo separado de aprender conteúdos. Na verdade, é o fundamento. É o que nos permite assimilar qualquer conhecimento de forma inteira e não apenas intelectual. Uma educação verdadeiramente madura, para o nosso tempo, precisa ir além. Ela precisa nos ensinar não apenas a responder corretamente a uma pergunta, mas a habitar a nossa própria experiência com clareza. Precisa nos ajudar a integrar pensamento, emocal
IACA. Muitas das dificuldades que enfrentamos na vida adulta não surgem por uma incapacidade pessoal. Elas nascem dessas ausências formativas profundas. Reconhecer isso não é buscar culpados, mas abrir um espaço para uma nova possibilidade. A possibilidade de que a educação pode e precisa ser um caminho para nos tornarmos seres humanos mais inteiros, conscientes e responsáveis. E essa é uma reflexão que vale a pena para todos nós. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se este vídeo te fez pensar, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Até a próxima!